Muito bem, estudando agora sobre Levítico capítulo 2, as ofertas de manjares cereais. Vamos lá. Quando o homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha, depois de misturar azeite e incenso na farinha. Ele a entregará aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente a Deus, o Senhor, essas ofertas de cereais. Entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. E continua. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, ao Senhor leve grãos de espigas verdes esmagados e torrados no fogo. Põe azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, é interessante. Diferente do holocausto e das outras ofertas que nós veremos aqui, a oferta de manjares ela era exclusivamente feita de alimentos, cereais. Então, o adorador poderia escolher uma dessas 5 formas e oferecer, então, a sua oferta de manjares ao Senhor. Então, primeiro era flor de farinha, né? Que é o melhor da farinha, a melhor parte do trigo sendo oferecida a Deus. Aí tinha os bolos assados numa assadeira. Os bolos poderiam ser ofertados a Deus como uma oferta. Parte era queimado e parte servia também para a alimentação dos sacerdotes. Depois vinha bolos assados numa frigideira. Esses 3 tipos de bolo que nós poderiam ser ofertados a Deus, né? E aí vinham os grãos esmagados de espigas verdes. Então você nota que, diferentemente do holocausto, essa oferta é composta 100% de alimentos. Você nota como a adoração ao Senhor pode ser variada, né? Tem muita gente que quer engessar a maneira de se cultuar a Deus. Quer dizer, se não for dessa forma aqui, não é culto ao Senhor. Só que não é verdade. O nosso Deus é um Deus cuja graça dele é multiforme. Em outras palavras, a graça de Deus assume várias formas. E Deus ele estipulou na sua palavra a maneira que ele deve ser cultuado, mas os métodos, né, as culturas variam de um país para o outro. E, consequentemente, a maneira de se adorar também varia. Então você nota que o mesmo Deus que recebia adoração através do holocausto, agora recebe adoração através de alimentos. Outra coisa, esses alimentos que eram ofertados a Deus, eles deveriam ter pelo menos 3 elementos, né? O primeiro era o sal. O sal na Bíblia diz respeito à pureza de caráter, à firmeza da aliança de Deus, algo puro, algo sem mácula. E como cada oferta apontava para Jesus, o sal fala do caráter de Cristo. Outra coisa que deveria ter azeite, né? E aí a gente sabe que um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, é o azeite. E Jesus ele foi cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo e cumpriu o seu ministério na força do Espírito Santo. E ele deveria ter também incenso. Na Bíblia, incenso é símbolo de oração. Símbolo de oração. E aí tinha também o fermento, né? Tinha o fermento, não poderia haver fermento na confecção desses bolos, né? Nem mel. Por quê? Alguns estudiosos afirmam que tanto fermento quanto mel, eles poderiam levedar os alimentos, né? E na Bíblia o fermento é símbolo do pecado, algo que contamina, que se alastra. Os israelitas aprenderam isso lá quando foram libertos do Egito, né? Quando foram ordenados por Deus a não fazer pão com fermento.
E isso fala o que para nós? Que na nossa adoração não pode ter pecado. Então, nessa oferta de manjares, uma porção era queimada no altar de bronze e o restante o sacerdote se alimentava. Então, o adorador levava um bolo, parte desse bolo era queimado e essa oferta a Deus era colocada, era apresentado para ele. Mas a outra parte era de direito do sacerdote. Então, da mesma forma, hoje, toda oferta que levamos na igreja, os dízimos que entregamos a Deus, suprem as necessidades da obra de Deus e também servem como sustento daqueles que trabalham na obra de Deus. Está vendo a importância de ser dizimista, ser ofertante? Nós sustentamos a obra de Deus. E o quinto lugar era uma oferta queimada a Deus, né? Subia como aroma agradável a Deus aquela oferta. Era uma oferta ao Senhor. O Senhor dava parte dela ao sacerdote como pagamento pelo seu ministério. Então, é um tipo de oferta de manjares, oferta de alimentos. Então, quando eu estudo sobre a oferta de manjares, eu não posso deixar de me lembrar, né, daquela passagem que Jesus falou: eu sou o pão da vida, né? Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Quer dizer, ele é a nossa oferta de manjares. A oferta de manjares aponta para o pão de Deus, o pão vivo do Senhor que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Então a gente não pode esquecer disso na nossa vida diária. A gente não pode esquecer que é Deus, né? É Ele que nos dá vigor. É Deus que nos dá força, sabedoria para tudo, para trabalhar, para gerir os negócios, né, para sermos bons funcionários, né, para termos o nosso salário no começo do mês ou no fim do mês. É Deus quem nos dá força. Mas sou eu que trabalho, pastor. Sim, mas se não fosse pelo Senhor, você não teria nem força para trabalhar. E a oferta de manjares era essa demonstração de gratidão do povo de Deus. Assim como a nossa, a entrega dos nossos dízimos hoje representam a nossa gratidão, a nossa fidelidade a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Tá certo? Então nós vamos agora falar de outro tipo de oferta no capítulo 3, no próximo vídeo. Deus abençoe.